Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Bom, continuando, então, no nosso programa, no nosso plano de ensino, a gente falou sobre os algarismos significativos, então, como extrair, né, um dado de um instrumento e anotar esse dado e trabalhar esse dado mantendo a precisão que ele fornece originalmente, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma figura extremamente importante e presente nas análises químicas, nas análises experimentais, que é a figura do erro, e como trabalhar, né, os tipos de erro e como minimizar esse problema de modo que o resultado tenha, então, tanto precisão como exatidão, né, ou seja, tenha confiabilidade. Para isso, né, vamos falar um pouquinho. Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma atividade aqui interativa. Eu vou pegar o celular que a gente usa para gravar aqui o rascunho e vou mostrar uma bureta que eu coloquei aqui na bancada, né? E eu vou querer que vocês observem e façam, cada um de vocês aí, façam uma anotação do volume que a coluna está marcando lá. Depois eu vou voltar aqui e aí vou sortear aqui 3 pessoas para me dizer qual foi a leitura que foi feita. E aí a gente vai discutir em função desse dado que vocês vão apresentar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um instrumento de medida de volume, né? Que é uma bureta, certo? Todo mundo conhece aí. E aí é o seguinte, eu gostaria que vocês anotassem aí qual é o volume que está sendo registrado aqui, né? Ó, tá vendo? Ó, com o anteparo fica mais fácil de perceber. Vocês percebem que tem uma coluninha ali após o 15, certo? Então, eu gostaria que vocês me dissessem, aqui, anotassem aí e fizessem uma avaliação de qual é o volume que essa coluna está marcando, tá? Eu faço aqui a minha leitura e vocês fazem a de vocês. Eu sei que o volume, ele está além do 15, certo? E está antes do 16. Então, passou do 15, mas não chegou no 16. E aí, entre o 15 e o 16, tem essas subdivisões aí, ó, que vocês estão vendo. Então, qual é a leitura de volume que vocês fariam aí, cada um de vocês? Eu vou perguntar ali daqui a pouco, vocês vão me responder, eu vou anotar o dado, beleza? Então, vamos voltar lá. Então, pessoal, vamos lá. A gente mostrou ali, ou tentou mostrar, eu vou desenhar aqui ampliando. Então, eu tinha lá, né, o cilindro aqui de vidro da bureta, né? E aí, nós tínhamos essa situação aqui, ó. Tinha um traço marcando 14, um traço marcando 15, ok? Aí nós temos aqui as divisões, né, de decimais. Então, 14.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, 7, 8, 9. Beleza? Muito bem, muito bem. Era 14... Agora eu já nem lembro mais. Entre 14 e 15, né? Ou era 15 e 16? Era 15 e 16, professor. Beleza, então 15 e 16. Ok. Bom, o que nós visualizamos lá? Que a coluna, ou o menisco, tinha passado do 15, certo? Então é um volume maior que 15 ml e menor que 16, tá? E aí, pessoal, é assim, a coluna, ela faz uma barriguinha aqui, fica ondulado, fica curvado, e o que a gente tem que fazer é ler exatamente a tangência entre a barriguinha aqui do menisco, né? Vou tentar fazer aqui. E a posição aqui, né? Chegando à leitura da escala, certo? Então é assim, cada observador enxerga de uma maneira, tá? Talvez nem seja exatamente dessa forma que estava lá a leitura, né? Talvez tenha exagerado ou errado aqui no meu desenho, mas vamos usar isso aqui como sendo
a nossa realidade. Vamos supor que fosse essa aqui a imagem que vocês estivessem vendo lá na bureta, né? Então, eu vou perguntar aqui para 3 nomes que estão aqui na minha lista aqui, ó. Por exemplo, tem o tal Lucas aqui, o primeiro de cima, foi sorteado. Ô Lucas, o que você acha? Esse volume, ele é 15.1, é 15.2 ou é algo entre 15.1 e 15.2? O que você, se você fosse o analista, o que você me diria? 15.1. Você diria que o volume é 15.1, que a marquinha está em cima do 15.1. Ok. Vamos lá, vou pegar outra pessoa aqui. Raíssa, se você fosse analista aqui, o que você me daria como uma resposta? Qual seria a sua leitura de volume? Vou chamar de V2. Que 15.16. 15.16, ok. Quer dizer, está além do 1 e não chegou no 15.2, o 15.1, né? É isso mesmo, beleza. Quem mais? Vamos lá. Vou pegar aqui um outro nome, vou pegar aqui a Juliana. Juliana, você está por aí? Que leitura que você faria se você fosse a analista aqui? Vamos lá, quem se... Eu acho que 15.16 também, professor. 15.16. Tem problema que ter coincidido, ok. Normalmente, né? O leitor, a pessoa, né, o observador, quem está aqui, né, olhando aqui, né? Obviamente que isso tem uma forma correta de observar. Você sempre tem que observar colocando o seu olho aqui, né? O seu campo visual tem que estar aqui, né, na mesma direção do menisco, né? Você não pode olhar de cima para baixo, né, e nem de baixo para cima, que aí você cometeria um erro muito grande, que é um erro até conhecido, tem um nome, chama paralaxe, né? Então você tem que olhar na mesma direção aqui. Vejam, de início, pessoal, nós temos aqui uma informação que é 15.1 e 2 informações 15.16. Perfeito. Antes de mais nada, só alertando e recordando da semana passada que a gente comentou sobre isso. Realmente, uma bureta, ela mostra a unidade, a dezena, ela mostra a unidade, certo? Ela tem uma subdivisão do primeiro decimal aqui, certo? E ela permite também que você atribua o centesimal, ou a segunda casa aqui decimal, certo? Quer dizer, uma bureta nos fornece 4 algarismos significativos, sendo que você tem certeza que é mais que 10 ml, você tem que é a dezena, você tem certeza que é 15, é mais que 15, que é a unidade, você tem certeza que é mais que 15.1, olhando aqui. A dúvida é, bom, se eu ampliasse o meu traço do 15.1 aqui, né, e a gente tem que fazer isso imaginariamente lá na bureta, eu veria que realmente está para frente do 15.1, mas não chegou no 15.2, certo? Então, o observador deve fazer essa atribuição aqui de acordo com a sua interpretação, ok? Então, o correto realmente seria atribuir mais um dígito aqui, nesse primeiro valor, né? Como fizeram aqui as duas que fizeram na sequência, né? E aí elas leram 15.16. Mas eu poderia também chamar mais alguém aí, a pessoa fala, não, para mim está bem no meinho ali, é 15.15. Certo? Enfim, pessoal, o que eu estou querendo nesse início aqui colocar em debate é que cada observador, quando faz uma leitura num instrumento, como uma vidraria como essa que eu acabei de apresentar ali, ele vai enxergar de uma forma que provavelmente não é a mesma que um outro observador num outro laboratório ou numa outra bancada ou usando uma outra bureta, mesmo que seja a mesma amostra, mesmo que seja o mesmo experimento, né? E em função disso, lá no final,
quando a gente pegar esse dado, converter isso em número de mols, por exemplo, calcular por uma estequiometria o número de mols de um outro reagente que uma neutralização, por exemplo, então um ácido, uma base, ou uma precipitação, né, um cloreto com a prata, enfim, eu acho o número de mols da outra substância, calculo uma concentração, calculo um teor. O resultado final da minha análise, lá no final, que eu vou apresentar após uma série de cálculos, né, ele vai ter uma oscilação, uma variação, né, para diferentes analistas, mesmo que seja a mesma amostra, os resultados eles têm então devem apresentar pequenas variações. É possível ler o mesmo volume coincidentemente assim? É possível sim, tá? Não é comum, não é a todo momento isso acontece, mas isso é possível. E a estatística prevê isso, é probabilidade, né? Então, tudo bem, tá? Então, isso aqui é só para a gente introduzir um conceito que nós vamos falar um pouco mais agora, que é justamente o conceito do erro experimental. Quer dizer, só o fato do observador interferir nesse dígito que é duvidoso aqui, os resultados, fatalmente, não serão exatamente iguais. E essa diferença aceitável, essa diferença permitida na análise química, né, é em função do que nós chamamos do erro experimental. Então, como a gente comentou anteriormente, isso aqui é uma figura que sempre vai estar presente na nossa análise química, o erro experimental, certo? Então não tem nenhum demérito em falar em erro aqui, o erro é algo que a gente, na verdade, tem que conviver e controlar. Então a obrigação do analista é ter um controle rigoroso dessa figura, de modo que ele fique dentro de padrões aceitáveis, padrões que a estatística, né, permite, ok? Muito bem, muito bem. Vamos então falar um pouquinho sobre os erros, o que são e quais são os tipos de erro e como que a gente deve tratá-los, tá? Muito bem, os erros, pessoal, são as oscilações ou as variações nos resultados das análises em função da própria característica da realização de uma análise experimental. O fato de você fazer o experimento, ele contém essa figura inerente aqui, que é o erro. E o erro, ele nos dá uma ideia de uma figura importante na análise química, que é a precisão do seu resultado. Então, quanto menor o erro, mais preciso. Além da precisão, tem uma outra figura importante, que é a figura da exatidão. Nós já vamos comentar a respeito das duas aqui um pouquinho adiante, ok? Bom, existem duas categorias de erros que a gente precisa discutir. Existem os chamados erros determinados e os erros indeterminados ou aleatórios. Certo? Os erros determinados, eles são num conjunto de 4. Existem 4 tipos de erros determinados, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. Os erros determinados ou sistemáticos, né? Eles podem ser de método, certo? Podem ser operacionais, podem ser erros de falha do próprio operador, ou seja, do analista, ou seja, erro pessoal ou pessoais, e podem ser ainda instrumentais. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para que a gente consiga esclarecer e definir, né, a relação. Primeiro, erro de método, né? Quando que surge um erro de método e por que ele acontece? Todas as vezes que a gente vai fazer um experimento, nós buscamos no livro, né, ou na apostila, uma
metodologia. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a minha apostila que eu tive aula ontem com o pessoal. Fizemos uma análise gravimétrica de cálcio, né, numa amostra de calcário, para determinar o teor de cálcio, então. E aí tem todo um procedimento aqui que foi, né, realizado. Então, tem aqui uma breve introdução, o material que vai ser usado, o reagente. E aí vem aqui, ó, o procedimento, a sequência que o pessoal executou, né? Essa sequência, eu retiro, no meu caso aqui, eu peguei um resumo desse livro aqui, que eu peguei do que o Bacan montou aqui, tá? Nessa cópia do material, eu posso, por exemplo, precisar fazer uma adaptação. Por quê? Porque às vezes as quantidades que está descrita ali não são as quantidades que eu tenho no laboratório, às vezes a cápsula que eu vou usar não é do mesmo tamanho, ou o becker, ou o balão, enfim, a gente faz adaptações. Se nesse momento de uma transcrição ou de uma adaptação nós cometemos um equívoco, eu vou, no final das contas, ter um erro de método, certo? A minha metodologia vai provocar uma variação no resultado final entre o valor verdadeiro e o obtido, né? Em função de por exemplo, é muito comum a gente pegar um artigo em inglês de uma metodologia que foi desenvolvida e aplicar num experimento que a gente está fazendo. E aí, de repente, na tradução, eu posso cometer um equívoco. E aí eu vou ter um erro de método, certo? Bom, o erro também pode ser operacional. O operacional e o pessoal está muito relacionado, tá? Quando que você tem o chamado erro operacional? O erro operacional é aquele de falha na condução do experimento. Por exemplo, eu comentei lá, na hora de fazer a leitura ali na bureta, que você tem que colocar seu olho, né, numa posição adequada aqui, né? Se a pessoa observa, né, por exemplo, tá sentado num banquinho e a bureta está para cima, ou a pessoa está em pé e a pessoa é alta, a bureta está na bancada, está abaixo, né? Isso vai provocar esse erro operacional, certo? Então, são erros relacionados à manipulação, né, durante a execução da análise, né? Por exemplo, o roteiro, quer ver? O roteiro aqui da nossa prática, ele fala lá que em um determinado momento nós tínhamos que aquecer o material numa chapa de aquecimento. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Adicione 25 ml de solução de oxalato de amônio, agitando com bastão de vidro, retire o bastão, lave, né, adicione 15 gramas de ureia, cubra-o com vidro de relógio e aqueça suavemente por aproximadamente 30 minutos, certo? O fato de ele dizer que cubra com vidro de relógio, né, obviamente que isso aqui está relacionado aqui à proteção para que dentro lá da capela onde está essa chapa, né, não caia nenhum resíduo dentro do becker e altere a massa, para que, se eventualmente começar a borbulhar e formar vapor, esse vapor fique condensado no vidro de relógio e volte a cair para dentro da solução, de modo a não perder massa na análise. Então, a operação é a sequência do método, é a execução do método, é o analista aplicando o método, certo? Notem que uma coisa está relacionada à outra, né? Então o analista ele tem que observar todas elas. O erro pessoal, ele pode ser, veja, ele pode ser algo resultante de muita confiança, por exemplo, ou de inaptidão mesmo, né? Quando eu falo muita confiança, é aquela pessoa que faz aquele procedimento muitas vezes, né, e acha que não precisa seguir uma determinada etapa, porque ele já fez e sabe que vai acontecer assim, assim, e aí deixa de fazer. E isso provoca um erro pessoal. É um pré-julgamento. Agora, o erro pessoal também pode ocorrer em função de alguma deficiência, né? Às vezes você tem uma deficiência visual e você usa um óculos para corrigir isso, né?
mas isso às vezes interfere na leitura, né? Então o fato de você usar um óculos e esse óculos talvez não está adequado, às vezes o grau não está correto. Tem, por exemplo, ontem mesmo nessa aula que a gente estava fazendo no experimental, uma aluna comentou que ela não enxergava a cor vermelha, né? Então é uma questão de uma deficiência visual que ela tem, e aí ela precisa de ajuda de alguém, né? Exatamente, para dizer, olha, mudou de cor, ou está vermelho, se é vermelho, né? Então assim, tudo isso, pessoal, acaba, né, provocando esse tipo de erro, tá? Por fim, o erro instrumental ou de instrumentação, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que vai ficar para enriquecer essa fala, ó. Aqui vocês estão vendo é uma balança analítica, certo? E essa balança está sobre uma bancada. Essa balança, ela tem aqui, ó, uma regulagem. Ela é apoiada em 3 pontos, né? Vocês sabem que na geometria, né? 3 pontos definem um plano, então tem um ponto aqui na frente de apoio, certo? Ela nunca tem 4, tem 3 sempre, né? E são 2 atrás. Esses 2, eles giram. A gente gira justamente para deixar ela devidamente equilibrada. E como é que eu sei que ela está equilibrada, está plana? Aqui atrás, ó, tem essa ferramentazinha aqui, vamos ver se vocês conseguem ver, que a gente chama de olho. Peraí. Quem já, né, trabalhou com uma balança conhece. Isso aqui é um nível, é uma bolinha de água, né, dentro de um frasco, né, com uma marcação circular. E aí, quando a bolinha fica bem no centro da marcação, a balança está devidamente equilibrada, está ajustada. Então, se essa balança não estiver ajustada, se aquele nívelzinho não estiver lá no meio, né, o que vai acontecer? As medidas que eu estiver fazendo vão estar prejudicadas. Então eu estou cometendo um erro instrumental, certo? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui, para enriquecer essa conversa. Ó. Erro instrumental. Vamos ver aqui, que eu já fiz isso aqui de propósito e eu acho que vai dar certo. Ó, aquela bureta que eu mostrei para vocês aqui, veja, vamos ver se dá para... Aqui é a torneira, né? Agora, no início, quando eu montei, ela estava muito devagarinho. Depois de um tempo, aparecia uma gota de água bem aqui, ó. Ou seja, ela estava vazando, certo? E aí, obviamente, que a leitura que você faz do volume, se você faz uma leitura e depois aguarda uns instantes e lê novamente, né? A coluna que você lê aqui vai ter variado o volume, certo? Ó, uma boa... Veja, aquela hora que vocês fizeram a leitura, aqui vai ficar legal para mostrar isso na prática. Deixa eu pegar um papel aqui. Peça aí, vai. Olha aí. Vamos ver se o foco ajusta. Aquele volume que nós lemos lá no início da aula era 15.1, 15.2. Onde é que está aqui, ó? Agora. Se vocês fossem responder agora qual é a leitura, o que vocês iam me dizer? Está quase no 16. O que significa isso? Ou alguém veio aqui e abriu a torneira e tirou uma parte dessa coluna de água, ou vazou. Certo? Se vazou, é porque a bureta precisa de uma manutenção. A torneira tem que ser ajustada. Esse vazamento, né, ele não pode acontecer. Ele acontecendo, né, está impactando na nossa leitura, no nosso trabalho. Certo, pessoal? Então, vejam, o que são erros determinados, né? São erros que a gente pode encontrar na metodologia, na operação, na atitude do analista ou no instrumento que nós estamos utilizando. Muito bem. Os erros determinados, eles precisam ser duas coisas: identificados, certo? E eu preciso
minimizá-los ou eliminá-los. Quer dizer, às vezes eu não consigo eliminar, mas eu consigo minimizar. A canetinha aqui já abriu o bico. Então veja, ó, os erros determinados, eles, a rigor, não devem acontecer. Eu preciso ser capaz, enquanto analista, de verificar que ele está se ele está acontecendo, eu tenho que identificar, certo? E eu tenho que, se possível, eliminar. Se não, buscar uma forma de fazer com que a ação dele seja a mínima possível. Se possível, excluir esse erro. É possível, por exemplo, excluir um erro de método? Com certeza. Se você descobriu ali que você calculou uma massa e essa massa não deve ser, não estava correta, você faz o cálculo novamente. Se você detectou que a balança não está equilibrada, ajuste o equilíbrio, tá? Aqui é mais complicado, né? Porque aí é a pessoa se autoavaliando, mas é possível você perceber ou está sendo descuidado? Né? E aí, por exemplo, a gente foi pesar uma massa lá na balança, né? E aí você precisa, em determinado momento, colocar bem devagarinho para que a massa, né, calculada, a medida fique a mais próxima possível da calculada, certo? Nesse momento, se um grãozinho cai fora do becker, mas cai em cima do prato da balança, né? Deixa eu... É que eu não estou com o becker aqui agora. Mas eu coloco um becker lá na balança. Vamos improvisar aqui. Vamos imaginar que essa xicrinha aqui fosse o meu becker. Eu coloco o becker aqui dentro. Certo? Se eu estou adicionando uma massa e na hora que eu faço a adição, a massa, ao invés de cair dentro, cai aqui fora, mas em cima do prato, eu vou estar medindo essa massa, certo? Mas ela não vai estar participando da minha reação. Então, né, erro operacional. Ok? Enfim, pessoal, esses são erros que você precisa sempre estar muito atento. É função do analista identificar, de modo que ele seja minimizado, e minimizando você aumente tanto a precisão quanto a exatidão da sua medida. Beleza? O que é a precisão e a exatidão? Vamos falar um pouquinho sobre essas duas figuras aqui, ó. Quando eu falo em exatidão, eu falo em correspondência. O termo, né? O termo ele é muito claro. Eu falo entre correspondência entre um valor teórico calculado e o valor medido. Por exemplo, vamos supor que eu calculo uma concentração, ou eu tenho uma informação, por exemplo, de um produto. Vou pegar um produto de limpeza, um hipoclorito. Eu olho no rótulo, está marcando lá 10% de hipoclorito, teor. Aí eu faço o experimento e o resultado dá 10%, certinho. Então, o meu resultado foi exatamente o teórico, quer dizer, a minha exatidão é completa. Eu já adianto para vocês que isso é muito, muito, muito improvável, tá? É mais ou menos, acontecer isso é mais ou menos você acertar na Mega Sena. Quer dizer, é muito difícil, você pode acertar, todo mundo que pode. Mas a gente vem tentando aí há anos e nada, né? Esse é o problema. Agora, a precisão está relacionada aqui à variação, ao delta entre leituras feitas repetidas vezes. Vamos voltar aqui na nossa leitura inicial. Ó. Nós fizemos aqui 3 indicações, certo? O que eu posso dizer com relação às variações, aos deltas, entre a leitura 1 e 2, a 2 e 3 e a 3 e a 1, que no caso vai ser igual, né? Veja, a variação aqui, ela é muito, muito pequena. Ó. Aqui vamos supor que eu considerasse, como ele falou, 15.1, então é 15.10. Né? Então o delta aqui é de 0,06. Já aqui o delta é 0. Ó. A diferença é 0. Perfeito? Quanto mais baixa essa variação, quanto menor a variação, maior é a precisão da minha repetição. Então a precisão está relacionada à repetição. Para eu falar em precisão, eu tenho que fazer
várias leituras, várias medidas, no mínimo 3, tá? Então vejam, o conceito de precisão, né, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, espera um pouquinho só. Espera aí, que eu acho que eu tô com um livro aqui, achei. Espera aí. Eu vou botar na apresentação aqui, vocês provavelmente já viram essa figura, ó. Esse aqui é um gráfico que está no livro do Bacan, esse livro aqui, Nivaldo Bacan, tá? Que a gente segue. Vejam só, aqui, ó, nós temos uma figura que fala o seguinte, ó, figura 1.1, diferentes conjuntos de medidas que ilustram os conceitos de exatidão e precisão. Imaginem que aqui seja, por exemplo, um analista, o João, a Maria e o Pedro, 3 analistas, certo? Todos eles estão fazendo o mesmo experimento. Então vamos supor, todos estão fazendo a determinação de cálcio como oxalato de cálcio, ok? Por um método gravimétrico, como eu mostrei na apostila nossa aqui. Ok. O João, ele tem esses resultados aqui, ele fez 1, 2, 3, 4, 5 repetições, certo? E, quer dizer, todas elas estão aqui, ó, entre o 17 e o 18, vamos considerar que isso aqui seja mililitros, 17 e 18 mililitros, sendo que o valor verdadeiro provavelmente é 17,6 ou 17,7 na minha leitura aqui, certo? Aproveitando aí novamente, ó, veja, eu não tenho uma divisão de escala entre 17 e 18, mas eu posso dizer aqui que, ó, tá além do meio, certo? Então eu vou dizer que está no 17,16. Se o verdadeiro é 17,16 e os valores que ele encontrou é 17,4, 17,8, eu vou dizer então que os dados deles são precisos e exatos. Ou seja, a variação é pequena entre eles e eles estão perto do verdadeiro. Isso é que significa ser preciso e exato. Beleza? Agora, a Maria, ela conseguiu resultados precisos. Por quê? Porque a variação entre eles é muito pequena, ó. Veja, eu tenho aqui, né? Vamos ver se dá certo aqui, ó. Todos estão aqui entre 19 e 20,2, mais ou menos. Então, o delta, se eu subtrair um do outro, o delta é pequeno. Porém, eles estão longe do valor verdadeiro. Então, isso acontece, pessoal, olha aqui, ó, voltando aqui no nosso rascunho. Isso acontece quando eu tenho um erro de método, viu? Esse é a típica forma de identificar erro de método. Resultados que se repetem, são precisos, mas estão longe do verdadeiro, tá? Então o resultado é preciso, mas inexato. Já o C aqui, o Pedro fez tudo, né, atrapalhado, deu tudo errado. Por quê? Nem as repetições batem ou estão próximas, e tampouco estão perto do verdadeiro. Só uma aqui, ó, que está perto do verdadeiro, mas isso aqui é aleatório, né? Isso aqui é totalmente aleatório. Então, isso dá uma ideia do que é ser preciso e exato, preciso mais inexato, e impreciso e inexato. Ok? Deixa eu parar aqui a apresentação agora. Além dos erros que a gente deve, como analista, né, identificar e buscar minimizar, ou, se possível, eliminar, tá? Existe uma outra categoria que é chamada de erros indeterminados. Os erros indeterminados também são chamados de aleatórios. E esses erros, o analista não consegue identificar. Eles não são identificáveis. O que significa que eles sempre estarão presentes. Não tem como você eliminar, tá? É obrigação da gente identificar se tem um determinado, certo? E o indeterminado,
também nós devemos buscar fazer o quê? Nós buscamos, então, minimizá-los. Ok? A gente não consegue identificar, ou seja, você não consegue, né, se você não consegue identificar, você não consegue eliminar. O que nós podemos fazer então e como nós devemos então trabalhar para que os erros indeterminados sejam os menores possíveis, né? Quanto menor o erro, maior será a precisão, maior será a exatidão, né? Então o que nós devemos fazer? Primeira providência, pessoal, é para minimizar o erro indeterminado que nós obrigatoriamente temos que fazer mais de uma determinação. Você jamais poderá fazer um único experimento, né? Uma titulação, uma única gravimetria. Tá? Você precisa fazer pelo menos um conjunto de 3, que é o que a gente chama de triplicata. Na realidade, se você pegar um livro de estatística lá na matemática, eles vão condenar essa atitude aqui, ó. O livro a matemática não concorda muito não com essa nossa rotina, né? A matemática fala que você tem que fazer 5, 10 repetições para ter, obviamente, né, resultados que sejam precisos e que o erro então seja o menor possível. Só que nós temos uma questão adicional na química, que é a questão de tempo e custo, né? E são coisas que, para a indústria principalmente, né, fazem uma diferença muito grande. Os nossos experimentos, a grande maioria deles, né, você faz uma única vez. Você fez o experimento, você destrói a amostra, você consome o reagente e você não recupera mais. Descarte, ele vira resíduo, né? Então, significa que para cada experimento você vai comprar um novo reagente. Você vai ter que ter um estoque, você vai ter que manter. E, pessoal, como eu disse na aula anterior, né, as empresas, elas precisam fazer essas análises diariamente, certo? Muitas ao dia. Então, vocês imaginam o volume disso no final do mês, no final do ano, né, quando se faz lá aquele balanço de custo, o quanto isso pesa no valor do produto que vai ser comercializado. Então, assim, vamos pensar um fármaco, né? Tem que fazer análise diariamente, né, do material que chega, do material acabado, material que chega, e aí, né, isso demanda, então, uma série de recursos. Por isso, a química, a ciência química, né, se satisfaz com a repetição de 3 experimentos. E os nossos resultados mostram que, felizmente, com 3 experimentos, a gente consegue sim ter dados precisos, tá? Em função disso, algumas figuras que a estatística usa, nós fazemos uma pequena adaptação. Não é exatamente igual àquela figura que a matemática apresenta lá nos livros de estatística, certo? Então vamos lá. Para minimizar os erros indeterminados, nós lançamos mão da ajuda do que nós chamamos de tratamento estatístico dos dados experimentais. Ou seja, primeira providência, você obrigatoriamente deve fazer sempre análises repetidas. Você tem que fazer repetições. No mínimo, uma. Se você puder fazer mais, ótimo. Se a sua técnica, né, se o seu instrumento, né, permite e o custo, né, é aceitável, melhor, né? Mas no mínimo você tem que fazer uma triplicata, certo? E aí o que você vai fazer com os resultados? Por exemplo, ó, eu falei lá de uma análise de um hipoclorito. Vamos supor que eu fiz lá uma análise de um hipoclorito comercial, uma que boa. Epa aí.
Opa, o L está no lugar errado aqui. Hipoclorito. Tá? Vamos supor que o rótulo lá do produto está marcando assim, ó. Esse material tem 10%, vou botar aqui com a precisão de 0,0, massa-volume. Certo? Aí, novamente, né, igual a gente mostrou aquela tabelinha aqui, eu tenho lá 3 repetições feitas por um analista, e aí a repetição 1 dá um teor, por exemplo, de 9,95%. O 2 deu 10,23%. O 3 deu 10,17%. Massa-volume. Certo? Normal, como a gente viu lá no início, né? Por toda aquela possibilidade da influência do analista, né? Fazer as leituras e tudo mais, isso aqui é perfeitamente aceitável. Bom, primeira avaliação. Esses dados, eles são precisos? Certamente, porque quando eu faço uma diferença simples aqui, eu tenho variações pequenas, certo? Ou seja, eu posso dizer que esses dados são precisos. Eles têm uma boa precisão, além disso, eu posso dizer que eles têm uma boa exatidão. Por quê? Porque estão próximos também do valor teórico ou verdadeiro. Certo? Então, assim, isso é uma excelente, né, conclusão. Certo? Tenho um produto, fiz um controle, os resultados que eu chego estão próximos do teórico. Ótimo, excelente. Né? Controle, a qualidade está adequada. Eu vou dar lá um parecer favorável à comercialização desse produto, por exemplo. Né? Muito bem. Com essas informações, eu posso fazer uma série de estudo de figuras que me dão segurança a respeito desses dados serem realmente precisos e exatos. Muitas vezes eu olho para o valor aqui e falo, beleza, eles estão muito, muito bons, estão precisos, estão perto aqui. Às vezes, vamos supor que tivesse uma leitura 4 e o resultado é 11,5, 55. Aí você fala, 11,55 está longe, né? Mas pode ser que não. Pode ser que esse resultado aqui ainda seja aproveitável. Certo? Para que eu faça uma média aqui. Quer dizer, como é que eu decido isso? É só olhando aqui para o valor, tá pequenininho, tá, beleza, aceitei. Não. Existem regras, existem o que a gente chama na estatística de figuras, né, de robustez, que mostram que o dado é robusto, é confiável. Tá? Então vamos lá. Então, a primeira dessas figuras é o erro, que a gente chama de erro absoluto. O erro absoluto é a diferença entre um valor X, que pode ser um volume, uma massa, um teor, uma concentração, né, que você medido, menos o valor teórico ou verdadeiro. Certo? Isso é o chamado erro absoluto. Por exemplo, nessa minha análise do hipoclorito aqui, né, eu teria um erro absoluto de quanto aqui para a primeira medida? Né? De menos 0,05%. Ou seja, o valor medido, 9,95 menos 10. Certo? Na segunda, eu teria um erro de mais 0,23%. Um erro absoluto. Tá? Na terceira, mais 0. O mais e o menos indicam o quê? Que o valor que foi determinado é inferior ao valor teórico ou superior. Ok? Outra figura que nós devemos, então, lançar mão para poder analisar se o dado é bom ou ruim é o chamado erro relativo. Tá? O erro relativo é a razão entre o erro absoluto e o X teórico ou verdadeiro. E aí a gente, como eu vou ter a mesma unidade aqui,
né, porcentagem, porcentagem, massa, massa, volume, volume, ele é dimensional. Então a gente multiplica por 100 para expressar esse relativo em porcentagem. Tem também os chamados desvios. O que é um desvio? Veja, todas as vezes que eu faço uma medida, né, se eu subtrair um valor medido menos a média dos valores feitos, ou seja, a média, né, a média aritmética nada mais é do que a soma, né? Se eu tiver n repetições, eu somo, divido por n, eu tenho a média. Então, sempre que eu faço a subtração de um valor menos a média, eu encontro o chamado desvio. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, meu t médio seria quanto? Deixa eu pegar a calculadora aqui, só um pouquinho. Vou considerar que eu fiz, se eu fizer, ó, os 4 dados aqui, então, ó, 9,95 mais 10,23 mais 10,17 mais 11,55 dividido por 4. Então, o meu valor médio, 10,40. E aí, pessoal, aproximando aqui, 46, né? Muito bem. Como seriam os meus desvios? O desvio D1 seria 9,95 menos 10,46. O desvio D2, o segundo desvio, seria 10,23 menos 10,46. E assim vai. D3, D4. De modo que eu posso também calcular o que eu chamo de um desvio médio, né? Na verdade, aqui é importante a gente fazer uma ressalva. Eu falei aqui desvio médio, mas vamos registrar aqui para que vocês, né, depois, eventualmente, mais para frente, se quiser rever, se lembrem aí dessa questão particular aqui. Veja, pessoal, o desvio médio é uma figura importante na estatística. E, novamente, né, para você falar em desvio médio, é importante que se faça muitas repetições. Então, ao invés de falar em desvio médio, o correto é falar em estimativa. Isso aqui, presta atenção, é uma forma que a química encontrou para trabalhar com poucas repetições e não ter um conflito com o que a matemática propõe lá na estatística, tá bem claro? Então, assim, o desvio médio, ele considera uma população grande de medidas, né? Então, para a gente descolar, né, porque aí vai vir a crítica, mas você só fez 3, então você não pode falar em desvio médio. Ok, para a gente não ter esse problema com a matemática, então, a gente criou, acrescentou ao termo desvio médio o termo estimativa. Tá? E aí, a gente calcula então da seguinte forma: D vai ser a soma de todos os desvios, certo? A soma de x1, esse que eu marquei aqui, D1, D2, D3, quer dizer, vamos botar como x medido menos o x médio, a soma de todos eles, certo? Dividido por n, pelo número de repetições. Quando você olha desvio médio, ao invés de média aqui, ó, uma outra figura, tá? Então essa é a diferença entre desvio médio e estimativa de desvio médio, certo? Então a soma dos desvios dividido por n. Muito bem. Continuando. Outro item importante na estatística que a gente também vai calcular, e também para diferenciar, nós vamos acrescentar o termo estimativa, é a estimativa do desvio padrão. Então, novamente, ó,
existe uma diferença entre desvio padrão e estimativa de desvio padrão. A gente não calcula o desvio padrão novamente, né, reforçando, por quê? Porque nós não fazemos o número indicado na estatística de repetições. Então, a nossa estimativa do desvio padrão é a soma do quadrado dos desvios, então a soma de cada desvio, D1, D2, D3, só que ao quadrado. E aí, tem aqui também uma diferença, ó, N menos 1, tá? Quando é desvio padrão, aqui é N, certo? Como a gente faz poucas medidas, a gente faz N menos 1, de modo que a divisão vai dividir por um quociente menor. Obviamente que a estimativa do desvio vai ficar uma faixa mais ampla. Então a gente aceita dados dentro de uma faixa maior, enquanto que na estatística tradicional vai ser uma região mais restrita. Além desses cálculos, pessoal, outra observação. Normalmente, né, essas figuras aqui, se você alimentar um Excel ou um Origin, que é um programa comum aí, conhecido, ele te dá tudo isso aqui com um clique, tá? Mas é importante que vocês, assim como profissionais, saibam qual é o cálculo que o computador está fazendo, ok? Não que a gente vai ficar pedindo para você decorar a fórmula aqui e calcular esse desvio médio, né, assim, de cabeça, não é nada disso. Mas é importante você ter noção de onde vêm aqueles dados e o que eles significam, certo? Além dessas figuras aqui, tem mais uma que é importante, que são os limites, né? É o que a gente chama de limite de confiança da medida. As suas medidas, as suas repetições, elas vão estar numa faixa, e essa faixa, né, ela apresenta uma região definida que nós chamamos de limite de confiança. Esse limite de confiança, que é uma letra Mi, né, nada mais é que a média dos resultados, mais ou menos uma constante, que eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês, que é uma constante T, que multiplica a estimativa do desvio padrão sobre raiz do número de repetições. O que isso aqui vai mostrar para a gente? Na verdade, veja bem, ó, quando a gente fez lá a leitura daquele volume, nós encontramos uma média, certo? Se nós aplicarmos nesses dados essas figuras aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter os desvios, né? Vamos calcular o desvio médio, nós vamos encontrar então uma estimativa do desvio padrão e vamos dizer assim, ó, o teor é 10,45, ó, eu vou inventar um valor aqui, mais ou menos 0,12. O que significa isso, pessoal? Que o meu resultado, eu estou dando um resultado médio, mas ele está entre esses valores. Ele pode ser 10,46 mais 0,12, que seria 10,58, ou 10,46 menos 0,12. O que eu estou dando é a média. O resultado é a média de um conjunto, certo? Não é que é esse o valor, ele é único. Então, o desvio padrão, ele nos dá essa ideia. E aí, por que é importante calcular o desvio padrão, a estimativa? Porque toda a metodologia, como eu mostrei para vocês aqui, um roteiro, quando eu pego uma metodologia, deixa eu pegar ó, o bacana lá no final dele tem uma série de propostas de análise, né? Então, ó, como que eu faço uma análise, por exemplo, determinação permanganométrica de ferro em minério, certo? Aí ele dá aqui o procedimento, né, comentários e tal, certo? E aí, pessoal, essa técnica, ela aceita um erro, né, uma variação de 0,1%. Então, depois que você faz o seu experimento, você precisa calcular isso aqui para saber quanto que é essa variação aqui, ó, para ver se está de acordo com o método que ele propôs. Ok? E aqui a mesma coisa, né? Você tem um valor que você calculou, valor X, né, a média aqui. Então você tem um limite inferior
e um limite superior. Ou seja, não pode ultrapassar esses valores. Se o seu dado está fora, ele tem que ser excluído. Ele tem que estar aqui dentro. Então, é isso que a figura nos mostra. Tá? Por falar em excluir, por exemplo, ó, olha aqui. Eu falei, será que esse 11.55 ele está muito fora em relação aos demais ou ele está dentro do aceitável? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu ir na apresentação aqui do livro de novo. Espera um pouquinho só. Chamado de teste Q. Esse teste Q, ele nos ajuda a decidir se um dado deve ou não ser descartado. Olha aí. É o seguinte, pessoal, quando se faz uma série de repetições, é comum que você tenha alguns que são bem próximos e outros que estão um pouquinho mais, teoricamente, fora, né, daquelas repetições que você acha que são as melhores. Como é que eu faço para analisar se eu devo ou não rejeitar ou descartar um dado? Existe uma ferramenta. Então, essa ferramenta de rejeição, ela é uma sequência de cálculos que você deve fazer e comparar com uma tabela. Rejeição ou não, né, de um resultado. É o chamado teste Q. Q, porque é um quociente. E esse quociente é uma tabela. Certo? Como é que eu encontro esse valor Q? Você vai fazer o seguinte, ó. São alguns passos. Primeiro, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A aplicação deve ser feita da seguinte maneira, olha só. Você vai colocar os dados em ordem crescente. Então você vai organizar os seus dados, organizar em ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. No meu exemplo aqui, como é que ficaria? Seria o menor deles, 9.95, depois 10.17, depois 10.23 e 11.55. Ou seja, a ordem, às vezes, né, o 11, por exemplo, né, beleza, é o último, né, o 9 é o primeiro, mas aqui está invertido. Ó. Então, coloque em ordem crescente, na sequência crescente. O segundo passo é você calcular o que a gente chama de faixa. Calcular a faixa. O que é a faixa? É a variação máxima. É o delta máximo. Ou seja, esse delta máximo é o último valor menos o primeiro dessa série anterior. No meu caso aqui, quem seria a faixa? Seria então, ó, 11.55, vamos lá, menos 9.95. A minha faixa é de 1.6. Beleza? Então, ok. O terceiro item é você analisar o valor que você está em dúvida, certo? Então você determina a diferença entre o valor que você está em dúvida, entre o dado limite duvidoso e o mais próximo a ele. Certo? Em módulo. Ele fala em módulo que é para ter um resultado sempre positivo. Né? Muito bem. No meu exemplo aqui, seria essa diferença aqui, ó. O meu valor duvidoso é o 11.55. Quem é o mais próximo dele? É o 10.23. Então, o meu delta, nesse caso, em módulo, seria 11.55 menos 10.23, igual 1.32. E aí, finalmente, a gente vai encontrar o valor de quociente. Calcular o Q. O quociente Q.
Quem é o quociente Q? É o delta, certo? Que é esse 1,32, pela faixa, que é o delta máximo. Então seria 1,32 dividido por 1,6. É o meu quociente. 1,32 dividido pelo 1,6 igual. Opa. 1,6 igual. Ó, 0,8. 0,825. Beleza, vamos deixar essa precisão aqui. Muito bem, pessoal. E agora, o que eu faço? Agora, você vai lá no livro e procura a tabela. Deixa eu achar ele aqui. A tabela de Q, que são os valores críticos de quociente de rejeição Q com 90% de confiança. Certo? Então, assim, ó, olha aqui. Quantas repetições foram feitas? Ó, 4. Certo? Para 4, olha a mãozinha aqui, ó. Para 4 repetições, o meu valor de Q90 é 0,7. Certo? Muito bem. Se o valor Q calculado é maior que o Q da tabela, o valor deve ser rejeitado. Se o valor calculado fosse menor que o valor da tabela, ele deveria ser mantido. É dessa forma que a gente vai avaliar. Entendeu? Então, por exemplo, o valor Q calculado é 0,8. O valor Q tabelado é 0,7. Conclusão. Realmente, esse dado aqui, ó, 11,55, deve ser excluído. Eu devo trabalhar só com os outros aqui. Aqui, ó. Esse problema 5 aqui. Olha só. Os seguintes valores foram obtidos para a determinação de matéria orgânica numa amostra de solo. Então, ó, esses são os resultados que o analista obteve. 4,3%, 4,1%, 4,0% e 3,2%. Aí ele fala, o último valor, ele deve ser rejeitado? Então, quer dizer, ele fez 4 repetições e um parece estar meio longe. Ele quer que você defina, ele deve ser rejeitado? Né? Como é que eu faço para avaliar isso? Eu tenho lá 4 valores que o analista obteve. 4,3 são os resultados dele. Tá? O X2 é 4,1. Um X3, 4,0. E um X4, 3,2. Ele está justamente questionando isso. Esse 3,2, ele deve ou não ser mantido? Né? Veja que eu preciso fazer pelo menos 3 repetições. Eu fiz 4. Então, se eu eliminar um, ainda tenho dados suficientes. Se eu tivesse feito só 3, pessoal, e ficasse na dúvida, e esse da dúvida precisasse ser eliminado, eu vou ter que repetir todo o experimento novamente. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Colocar em ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. Então, o segundo seria 4. Depois, 4,1 e 4,3. Ok? Aí eu pus em ordem, eu calculo a chamada variação máxima, que é a faixa. Quem é a variação máxima? É o maior valor, 4,3, menos o menor, 3,2. 1,1. Em seguida, eu calculo a diferença entre o valor duvidoso e o mais próximo dele. Esse aqui é o delta, que eu chamei na minha apresentação aqui de quê mesmo? Delta o quê? Só de delta, né? É a diferença entre o duvidoso e o mais próximo. Então, seria quanto aqui? 4 menos 3,2, 0,8. E aí, com esses dados, eu calculo o meu valor Q. Quem é o meu valor Q? É a variação entre o duvidoso e o que eu estou mais próximo a ele e a faixa. Então, o meu resultado aqui, quanto vai dar? Vai ser 0,8 por 1,1.
0,8 dividido por 1,1. Ó, o meu Q, 0,73 aproximando aqui. Esse é o meu quociente. O que nós temos que fazer? Agora a gente tem que ir lá na tabela. Deixa eu botar aqui a apresentação de novo. Olha aí. Na apresentação a gente olha aqui a tabela. Para n igual a 4, o valor do Q, 90% de confiança, o Q tabelado, é 0,76. Muito bem, vou parar a apresentação aqui de novo. Conclusão, pessoal. Conclusão. Ó, o Q, o quociente 0,73 é menor que o Q tabela 0,76. Certo? Se ele é menor, conclusão. Conclusão é que o 3,2 deve ser mantido. O resultado, de acordo com a análise estatística, é coerente. Certo? Nesse mesmo exercício, ele fala o seguinte, ó. E se, ao invés de 4, se eu tivesse mais 3 medidas, ou seja, tivesse 7 medidas. Aí ele colocou aqui 4.3, 4.1, 4.0, 3.2, 4.2, 3.9 e 4.0. Será que eu teria que excluir ou deveria manter? Então veja, pessoal, eu estou aumentando o número de repetições. Provavelmente a minha faixa vai ficar mais restrita. Tá? Então, vamos combinar o seguinte. Vocês vão tentar resolver essa listinha aí. Valeu, pessoal. Então, até semana que vem. Um abraço.